com a paz do Senhor Jesus nessa noite. Amém, Jesus. Motivo de muita alegria estar aqui juntamente com os irmãos, cultuando e hoje trazendo a palavra de Deus para o coração. Eu creio que Deus ele vai falar com cada um de nós, assim como já tem falado. A presença de Deus é real sobre este lugar. Ele já veio, agradeço a oportunidade, primeiramente a Deus, segundamente aos pastores, presidente desta obra, que o Senhor venha abençoar o Senhor, pastor Antônio, grandemente, a senhora, pastor Erci, que Deus venha abençoar este ministério, porque vocês são uma bênção nesta casa. Amém, Jesus. Jesus. Senhor, bem assim que vai prosperar este lugar. Amém, eu creio. Deus chegando sobre este lugar. Recebo. Porque as campanhas que vocês têm feito não foi em vão. Amém. Glória a Deus. Também já agradecendo a oportunidade da Levita Molini, que se dispôs a vir nesta noite juntamente conosco, a minha esposa, a diaconisa Rosângela, a irmã Thalita, que veio. Somos ali da coluna de fogo, vem debaixo da bênção dos meus pastores. E a saudação deles para vós nesta noite. E sem mais delongas, peço que os irmãos abrem a Bíblia no livro de Ezequiel 47. Foi uma palavra que eu não queria trazer, mas o Senhor já tinha colocado essa passagem no meu coração e falou, não é aquela, eu queria trazer outra. Hoje eu fui no monte e apresentei o culto desta noite, e lá no monte o Senhor confirmou através do varão que foi comigo, e nós estávamos ali falando, e ele falou a presença, muitas das vezes ela é importante em nossa vida e a gente não dá crédito. A gente não dá crédito para a presença, por quê? Porque Saul, quando ele estava cheio da presença, ele rejeitou a Deus, ele não escutou a voz de Deus, e quando a presença saiu dele, pastor Antônio, ela não avisou que ia sair. Às vezes a gente está aqui achando que estamos cheios da presença, mas estamos vazios da presença de Deus. Glória a Deus. Vou falar comigo e com você nesta noite. Aleluia. Livro do Ezequiel, do jovem Ezequiel 47. Quero ler o capítulo 3 juntamente com os irmãos. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 covados e me fez passar pelas águas. As águas me davam pelo tornozelo, e mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas. As águas me davam pelo joelho, e mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas. As águas já me davam pelos ombros, e mediu mais 1000, e era um ribeiro que não se podia atravessar, porque a água era profunda. Águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não dava para se passar andando. E o 6 eu finalizo. E me disse: viste isto, filho do homem? Então me levou e tornou a trazer a margem do ribeiro. E você senta glorificando o nome de Deus, fazendo aquele que o diabo não gosta. Se tiver um fundo para colocar aqui, fica melhor, irmão. Se não tiver, é necessário a gente voltar um pouquinho no capítulo 1 do livro de Ezequiel, para a gente entender até chegar no 47. A Bíblia vai dizer, pastor Antônio, que quando o povo foi levado cativo, lá para o exílio babilônico, a Bíblia vai dizer que junto desse povo cativo estava o jovem Ezequiel. O jovem Ezequiel estava junto com aquele povo, aleluia, cativo, e a Bíblia vai dizer que durante este tempo que ele estava lá, aproximadamente 5 anos ele estava lá cativo. A Bíblia vai dizer que vai se cumprir o Salmo 147. Por quê? Porque o povo não dava ouvido à voz de Deus. Só que quando eles foram levados cativo, eles entenderam que Deus era amor, mas Deus também era fogo consumidor. Eles entenderam que quando Deus falava que ia permitir, aleluia, Nabucodonosor acabar com tudo, acabar com o tempo que eles adoravam, eles ainda estavam brincando, pastor. Mas quando aconteceu, vai se cumprir o Salmo 147, porque a Bíblia vai dizer no Salmo 147,
a epígrafe vai dizer da seguinte forma: saudade da pátria, ou seja, saudade de Jerusalém, aleluia. E o povo vai falar: nós era como os que sonham, nós era como aquele povo que sonha que estava lá na casa outra hora. Hoje nós estamos cativos, longe da nossa adoração, longe do nosso templo, ou seja, só ficou lembrança para aquele povo. Então a Bíblia vai dizer que se cumpre durante esses 5 anos o Salmo 147. Agora um pouquinho mais adiante, a Bíblia vai dizer sobre o jovem a qual nós acabamos de ler, Ezequiel. Ezequiel nada mais era filho de sacerdote. Ele estudou aproximadamente 25 anos. Por quê? Porque na lei antiga, se você fosse filho de sacerdote, você teria que exercer a profissão dos seus pais, dos seus antepassados. Então Ezequiel estava cumprindo tudo. A Bíblia vai dizer que Ezequiel estava com 25 anos. Ele já estava prestes a se formar. Ele já estava prestes a ir trabalhar no templo para o Senhor. Porque bem sabemos que sacerdote, ele entregava sacrifício para Deus. Eles eram o único que podia entrar na presença de Deus, mas certo que tinha toda uma preparação. Por isso ele estudou 25 anos, porque a presença de Deus nos tempos antigos e no tempo de hoje, ela não mudou, irmãos. Para você entrar na presença não é de qualquer jeito. Para você entrar na presença tem um certo sacrifício a ser dado. Para você entrar na presença de Deus tem que ter uma preparação, tem que largar o pecado de lado, tem que largar a angústia de lado. Por quê? Porque Deus é santo e Ele continua sendo santo. E Ezequiel entende Glória a isso. Deus. É bem verdade que a Bíblia vai dizer que durante ele estava com 25 anos, ele foi levado cativo. Agora já se passa 5 anos. E a Bíblia vai dizer que Ezequiel com 30 anos, Deus ele pega e olha para Ezequiel no meio do povo cativo. Uma conjectura desse humilde pregador, pastor, é que Ezequiel, aleluia, ele estava lá no meio do povo juntamente, já se passaram 5 anos. Talvez Deus estava tentando para o povo. Talvez Deus estava observando como o povo estava agindo durante aquele tempo. E o povo estava, eu conjecturo que o povo estava murmurando, estava indagando a Deus, creio eu que estava até xingando a Deus. Mas Deus ele olhou para Ezequiel e falou: opa, e aqueles que estão murmurando, estão criticando, estão me xingando, eu estou vendo Ezequiel ainda acreditando que ele ia chegar. Aleluia, Deus. Eu estou vendo o Ezequiel ainda orando. Conjecturo eu que Ezequiel saía do meio daquele povo, do meio daqueles incrédulos e consagrou um cantinho ali para ele, pastor. E ele orava a Deus: Deus, eu não entendo o que o Senhor fez agora, eu não entendo o seu propósito agora, mas eu sei que eu vou sair daqui. Eu sei que a promessa do Senhor vai se cumprir na minha vida. Eu conjecturo que Ezequiel estava dessa seguinte forma, e Deus vai orar para Ezequiel e vai dizer: eu achei graça em você, Ezequiel. E a Bíblia vai dizer no capítulo 1 que Ezequiel olha para cima, em frente ao rio Quebar, e ele vai ver, aleluia, os céus abertos. Aonde eu já quero trazer nesta noite para a vida de alguém: ei, não é de qualquer maneira que o céu vai se abrir para você, não é de qualquer maneira que você vai ver o céu aberto, mas é obedecer a Deus, é buscando a presença, não é murmurando, não é criticando, mas é buscando a presença de Deus dia após dia. A Bíblia vai dizer que Ezequiel agora ele vê o céu aberto, e não só isso, ele vai ver os querubins, aleluia, em cima de uma nuvem, saindo do meio de uma nuvem, aleluia, preta, com um grande fervor de fogo. E ele vai orar e vai ficar vendo aquilo, e ele vai ver as asas dos querubins, aleluia, voando, aleluia, com 4 asas, se não me falha a memória, e aí embaixo das asas dele tinha umas mãos humanas, e aleluia, e a sua cabeça era como de um lobo, aleluia, aleluia, lobo não, irmão, como um leão. E ele vai olhar e vai ver aquela imagem, ele vai começar a entender, vai começar a achar interessante, porque conjecturo que ele nunca tinha visto algo igual isso. Ele nunca tinha visto algo tão real igual ele teve essa visão. Mas Deus ele olha para Ezequiel e ele mostra, aleluia, os céus. Só que não só isso, vai se passar o capítulo 2 e o capítulo 3, ele vai olhar e vai revelar para Ezequiel, aleluia, um rolo, assim como foi cantado aqui, que Deus
Ezequiel. Ou seja, Ezequiel ele olha e fala, eu não estou entendendo. E Deus mostra ele numa visão comendo aquele rolo. Aleluia, Deus falando para alguém aqui nesta noite, continua comendo do rolo, continua comendo do rolo, porque eu vou usar pessoas neste lugar. Eu vou continuar, aleluia, a boa obra que eu comecei. Oh, aleluia, eu estou sentindo a presença dele aqui. Eu creio. Aleluia, no capítulo 3, então ele vai ter esta visão dele comendo o rolo. Aleluia, e Ezequiel ele vai falar, eis que o rolo era doce como mel. Por quê? Porque a palavra, a essa qual nós estamos pregando, essa palavra ela é doce para a nossa vida. Por quê? Porque ela, no dia que nós estamos tristes, ela faz a gente ficar alegre. No dia que nós estamos passando pela prova, ela é o nosso ponto seguro. Por quê? Porque toda vez que nós abrimos a palavra de Deus, ele se revela para nós. Se a Bíblia, aleluia, Billy Graham vai dizer que se a gente abrir a Bíblia 10 vezes no mesmo lugar, Deus ele vai falar conosco 10 vezes diferente. E eu acredito mesmo que seja, porque a Bíblia ela se renova. Aleluia. Eu quero abrir um parênteses e trazer para Isaías capítulo 6. Aleluia, que vai ter uma visão quase igual a de Ezequiel, que vai olhar os serafins. Aleluia. E o trono de Deus e Jesus assentado do lado do trono de Deus. E ele vai olhar os serafins voando, aleluia, com 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés e com 2 voava, aleluia. E ele glória a Deus. vai naquela imagem, Isaías vai olhar e vai ver que os serafins estavam gritando, santo, 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 porque ele é mesmo, ele é santo, aleluia. É Deus. E o interessante, aleluia, é que eles não paravam de cantar, santo, 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 eles cantavam incansavelmente, aleluia. Eu fui estudar um pouquinho disso, pastor, e ele pegou, e interessante que os estudiosos falam, sabe por que os serafins falavam santo, santo e não se cansava? Porque quando eles olhavam para baixo, eles olhavam para Deus, Deus ele se revelava para ele de uma forma diferente, aleluia. E eu sei que Deus ele está se revelando inúmeras as vezes para pessoas sobre este lugar, e você não está entendendo, e Deus está falando, eu estou me revelando de forma diferente. Ah, mas que forma diferente? Deus está permitindo certas vezes que eu levante dentro da tua casa, para você ver que ele ainda é Deus, que ele está se revelando de forma diferente. Aleluia. Glória a Deus. Voltando, aleluia, agora Ezequiel, ele está lá junto com aquele povo, ele tem a visão, ele começa, aleluia, a sua caminhada, aleluia. Ezequiel, aleluia, ele vai ter essa visão do rolo, ele vai ter a visão do serafim, e Deus ele começa, aleluia, um mistério com Ezequiel. Ezequiel era contemporâneo de Jeremias, aleluia, e junto com ele vai ter um jovem também de 17 anos chamado Daniel, só que Daniel já estava, aleluia, sendo deportado para outro lado, então ia ficar somente Ezequiel, aleluia. Porque o que eu entendo com isso? Quando Deus ele quer algo comigo, muitas das vezes talvez Ezequiel ia falar, não Senhor, joga para Daniel, porque Daniel é mais capacitado, joga para Daniel, porque Daniel ele sabe fazer mais, ele prega mais, ele canta mais. Mas então, para não ter desculpa, Deus ele pega e deporta Daniel para outro lado, porque é você, Ezequiel, que eu quero usar, é você, Ezequiel, que eu estou levantando aqui nessa noite, aleluia. Eu estou sentindo a presença dele aqui bem pertinho. Glória a Deus. Aleluia. E a Bíblia vai dizer que Ezequiel começa a obedecer a voz de Deus. E eu vou repetir isso porque eu acho interessante que Deus ele fala conosco, ele fala para a gente obedecer, mas muitas das vezes a gente quer fazer do nosso jeito, a gente quer dar o nosso jeitinho e não obedecer a voz de Deus. Mas Ezequiel não, Ezequiel foi diferente. Ezequiel ele começou o seu chamado, ele começou, aleluia, aleluia, começou a pregar para aquele povo, e aquele povo começa, aleluia, a olhar para ele diferente. O povo começa a murmurar, o povo não dá ouvido para ele, pastor. É Mesmo verdade. assim, ele ainda pregava a palavra de Deus, ele ainda pregava sobre o arrependimento. Só que Deus ele vai olhar para aquele povo e vai falar, Ezequiel, o povo não vai te escutar, mas prega por quê? Porque o dia do meu decreto chegar, eles vão se lembrar do que você falou, o que Deus falou para eles. Então Ezequiel ele
pregando, aleluia, e o povo nada de dar ouvido, o povo não dava ouvido para a voz de Deus, e Ezequiel ele continua, aleluia. Glória E ao vai chegar Senhor. um tempo que Deus ele vai falar, Ezequiel, continua pregando mais um pouco, aleluia, porque eu vou fazer um coração, aleluia, novo neste povo. Eu vou tirar o coração de pedra e vou colocar um coração de carne nele. E vou tirar o espírito velho, o espírito rabujão e vou trazer o espírito novo. Não, você não entendeu, aleluia, é Deus falando, na minha presença, aleluia, até aquele que é bravão tem que ficar manso, aquele que eu não vou fazer, aquele que eu não vou fazer, aquele que, eu não quero cantar, eu não vou pregar hoje. Não, na minha presença é Deus dizendo, na presença de Deus não é como nós quer, é como Deus quer, aleluia. Glória a Deus. E agora a pregação de Ezequiel, em vez de amolecer, ela vai começar a endurecer um pouco mais. Agora o povo já tem um coração mais de carne, o povo já estava dando ouvido para a voz de Ezequiel, mas não estava vivendo como Ezequiel estava pregando, mas ele estava dando ouvido, e vai começar a entrar num pouco mais profundo, porque no capítulo 1 até o 16, se não me falha a memória, no capítulo 1 até o 16, aleluia, Deus ele estava corrigindo o povo, e estava usando Ezequiel, só que o livro de Ezequiel é diferente, porque Ezequiel não só profetizava, mas ele também vivia o que ele estava profetizando. Ezequiel ele estava vivendo o que ele estava pregando, pastor. E eu provo isso na Bíblia, porque no capítulo 24, a Bíblia vai dizer que ele, aleluia, ele perde a sua esposa. E Ezequiel ele não para, mas é Deus avisando para ele, Ezequiel, eu vou permitir o luto sobre você, porque é semelhante o que eu vou fazer com aquele povo. O povo está morto espiritualmente, é um povo que já não ora mais, já não busca mais, já não quer mais se consagrar, e nós estamos vivendo essa geração, pastor. É um povo que não quer mais buscar, é um povo que se Deus entregar a chave de carro hoje, amanhã já não vem mais, é um povo que se Deus falar, eu vou colocar ele para morar numa casa nova, amanhã ele já não vem mais para glorificar. Glória a Deus, é verdade. Estava vivendo mais ou menos assim, o povo tinha dinheiro, o povo tinha estado, o povo tinha uma condição boa, mas eles não queriam saber da presença de Deus. E Deus ele criou o povo com um intuito só, pastor. Desde os confins da terra até aleluia, a criação da terra, aleluia, Deus ele só falou para Adão, é só você zelar das minhas coisas e me adorar. É Deus, é Ele verdade. não queria destruir ninguém, ele só falou, cuida da minha plantação, cuida do meu povo, aleluia, multiplica, aleluia. Adão ele vai lá e cai no canto da mulher e peca contra Deus, e Deus ele começa ali, aleluia, e o pecado entra no mundo porque foi através do homem, mas Deus ele não trouxe o pecado, porque a intenção de Deus nunca foi matar ninguém, a intenção de Deus sempre foi, aleluia, trazer a salvação, a redenção para o povo e aleluia, e levar para morar na eternidade. Só que muitas das vezes nós somos incrédulos, nós somos, aleluia, homens de impuros lados e mulheres de impuros lados, porque nós reclamamos, a gente murmura, nós estamos vivendo um tempo que nada está bom. Se está chovendo, eu não vou para a igreja porque está muito barro. Se está sol demais, eu não vou lá porque lá está muito quente. Aleluia! Mas eu tenho algo para te dizer: o fogo do inferno ele é aquecido 30 vezes mais. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia! E o povo vivia mais ou menos assim. O povo nada para ele estava bom. Deus ia lá, aleluia, enviava o profeta e avisava. Deus enviava pessoas, aleluia, e avisava para o povo: ei, vai chegar o tempo que Deus vai permitir vocês ser levados cativo. Vai chegar o tempo que Deus ele vai permitir a gente, aleluia, perder o tempo. Aleluia. E Deus ele vai se cumprir, porque Deus ele se cansa daquela adoração, porque era um povo que adorava a Deus hoje e um Deus que já adorava Baal, aleluia, amanhã. Era um Deus que adorava, aleluia, o Santo do Santo hoje, amanhã ele já estava adorando o bezerro de ouro. E Deus ele se cansa e vai colocar, aleluia, o povo cativo. E Ezequiel, aleluia, ele continua pregando para o povo. A pregação de Ezequiel era essa: se
para o caminho do Senhor. Se arrependa, aleluia. Vocês não estão olhando, olha essa nação, está todo mundo morto. Mas como assim morto, Ezequiel? Nós estamos vivos, eu estou falando com você, aleluia. Quem não é espiritual não entende o que Deus está falando. Aleluia. Quem é espiritual já entendeu faz hora que Deus está falando. Aleluia. Não tem como você estar vivo na presença de Deus se você não estiver buscando. Não tem como você estar vivo na presença de Deus se você não estiver clamando, se você não estiver jejuando. Não tem como, porque a Bíblia vai dizer que tem casca de demônio que só sai com oração e jejum. Aleluia. Não é só você falando, eu te repreendo, não. Tem coisa que não vai sair, aleluia, só através da palavra. Mas tem coisa que vai sair da nossa vida através da nossa ação, através, aleluia, do nosso ato diante da presença de Deus. Glória a Deus. Então Ezequiel, aleluia, ele continua pregando para o povo. Aí ele continua falando: ei, você está morto espiritualmente. Até quando vocês vão viver dessa forma? Até quando vocês vão ficar perdendo, aleluia, aleluia, a santidade? Porque Deus, ele tá querendo algo com o povo ainda, mas o povo não quer nada com Deus, aleluia. E o povo de hoje também é dessa maneira. Muitas das vezes Deus vai e fala: não, eu tenho promessa, eu quero fazer na tua vida, mas entra aqui, sai aqui, aleluia. Mas Deus, ele continua levantando. Se não quiser fazer, Deus, ele levanta outro e faz. Porque Verdade, Jesus. A obra de Deus, ela não vai parar. A obra de Deus, que Deus começou, ela não vai parar. Quem para é nós, mas Deus, ele não para. Glória a Deus. E agora passando um pouquinho mais adiante, vai sim entrar um capítulo que todos conhecem, que é o capítulo, aleluia, 37. Que todos conhecem, que é, aleluia, mais ou menos assim. E o povo olhar e tiveram visão dos ossos secos. Porque o povo, para entender certinho o que Deus queria falar, Ezequiel tinha que mostrar em parábola. Porque era um povo que já não tinha mais gosto pela palavra. Era um povo que já não tinha mais interesse pela palavra de Deus. Era um povo que vivia, aleluia, como eles queriam. Então Deus, ele fala: Ezequiel, se você for lá e só falar, eles não vão entender. Mas então mostra, desenha, aleluia. E Deus, ele fala para mim, para você: aqui eu não preciso desenhar, não preciso mostrar, só basta você crer, aleluia. Glória a Deus. Ó, você está vendo esse osso seco ali, Ezequiel? Eu estou vendo. Então, assim é mais ou menos o povo, aleluia, de Israel. O povo de Israel está morto espiritualmente. Só que a Bíblia vai dizer no capítulo 37 que Deus, que o novo varão pega Ezequiel e fala: passa ao redor dos ossos. Porque você está vivo, você está pregando a palavra, mas eles ainda é povo escolhido por Deus. Eles ainda é povo escolhido por Deus. Aleluia. E eu já tenho algo para falar nesta noite. Aleluia. Ei, não critica aquele que está lá fora perdido, não. Deus te levantou e te trouxe aqui nesta noite para você orar e eu falar: não. Ei, está caído, mas ainda é filho de Deus. Está perdido lá no pecado, mas ainda é meu filho. Alabacalabaia. Aleluia. Deus poderoso. Muitas das vezes a gente olha e fala: não, aquele lá é desviado. A gente quer criticar em vez de trazer para perto, né, pastor? Muitas das vezes a gente olha e fala: o irmão estava lá, agora ele está caído. Eu sabia que não ia durar. Deus, ele está cansado dessa geração que não liga para o próximo. Porque Deus, ele deixa um estatuto para nós: ama o próximo como a ti mesmo. Não é? Deus, ele não falou: não, ama só o irmão que está dentro da igreja, não. Ama aquele que está lá fora. Aleluia. Se você não vai ajudar ele a se levantar, então não critica. É Deus. Aleluia. Estamos vivendo hoje um povo que só quer o bem para ele, só quer o bem para nós. Mas Deus está dizendo: ei, eu não te levantei com o espírito de egoísmo, mas te levantei com o espírito voluntário. E o espírito voluntário, ele não quer saber se está bem, se está mal, mas ele vai lá e busca, ele vai lá e adora. Se não tiver ninguém para fazer, ele vai e faz. Aleluia. Deus, ele se agrada disso, ele não se agrada. Glória a Deus. Não, eu estou de pé, minha casa está bem, então eu não quero saber do resto. Não, Deus, ele se agrada daquele. Pode estar mal, mas vai lá e abraça o irmão e fala: Deus, é na sua
sua vida. Aleluia. O cenário pode estar ao contrário. Ah, você é fácil você falar, pregador, você não sabe o que eu estou passando na minha casa. Não, mas eu não sei, mas eu sei que se você fizer como Deus quer, Deus ele envia para operar dentro da sua casa. E quando você fica ele trabalha lá por você. Aleluia, Deus. Aleluia. É fácil a gente adorar quando tudo vai bem. É fácil a gente adorar quando a nossa casa está bem, as agendas estão cheias, aleluia, o celeiro está cheio, aí é muito fácil, aleluia, mas eu quero ver adorar igual Paulo e Silas naquela prisão adorou, mesmo encarcerado, mesmo caluniado, mesmo angustiado, porque estava fazendo a obra de Deus e estava sendo caluniado, estava sendo injustiçado injustamente, mas sabe o que eu entendo? Que o justo, ele não precisa se justificar. É Deus que vai justificar ele. É Deus que vai justificar ele. Aleluia. O justo ele não precisa ir lá e bater boca, não. É Deus que vai te justificar. Tem alguém aqui que está debaixo da injustiça humana, mas é Deus dizendo para você: ei, não vai lá, não queira bater boca. Estão se levantando, deixa se levantar. Porque, aleluia, não está se levantando só contra você. Está se levantando contra o Deus que você serve. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Aleluia. Graças te damos, Senhor. Aleluia. E Ezequiel vai começar a caminhar no meio daqueles ossos. E o povo vai começar a olhar. E Deus vai ordenar para ele: faz duas madeiras, uma de Josué e uma de José. E quando você escrever, aleluia, o nome delas, você une e mostra para o povo. Aleluia. Então Ezequiel vai fazer como Deus ordenou. E ele vai unir, vai mostrar para o povo. E o povo vai perguntar: Ezequiel, o que é isso? É Deus dizendo: eis que não tem mais divisão entre as tribos. Agora o mesmo povo vai se unir e vai adorar a Deus novamente. Aleluia. Glória a Deus. A divisão entre vocês acabou. Acabou, porque agora o mesmo Deus que é lá na outra igreja também é o Deus que está aqui. Glória a Deus. Acabou esse negócio de divisão. O meu espírito está passeando, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Mas a gente ia fazer divisão, né, pastor? Muitas das vezes a gente fala: ah, eu vou lá hoje, vou lá na igreja do pastor Antônio, porque lá o fogo desce. Meu Deus. Mas ali na outra igreja ali, eu não senti a presença, não. Será que a presença não estava lá também, ou era nós que estávamos no frio? Nós que não estávamos como Deus queria. Porque Deus, quando Ele dá um tempo para abrir, para o pastor, coloca a obra, aleluia, a presença de Deus, ela manifesta sobre o lugar, não tem como. Aleluia. Glória a Deus. A presença de Deus nos tabernáculos, aleluia. Então não tem como, irmão, nós não sentir a presença. Só que se nós estivermos desligados das coisas de Deus e ligados na terra, não tem como. Porque as coisas do céu e as coisas do céu e a terra não tem como a gente misturar as coisas. Ou é espiritual ou é carnal. Aleluia. Então Ezequiel estava falando mais ou menos assim para o povo: não tem como vocês entenderem o trabalhar de Deus se vocês só murmuram, se vocês só negam a Deus, se vocês... Deus. Aleluia, se vocês só sabem fazer cagada, né? E Deus ele não quer isso. Deus ele quer, aleluia, que vocês busquem, que vocês voltem a orar, que vocês voltem a jejuar, que vocês voltem, aleluia, a cantar para Deus, aleluia. Aleluia. E agora vamos entrar onde que nós lemos, no capítulo 47, que Deus ele vai pegar e mostrar para Ezequiel, aleluia, um varão de branco. Um varão vai pegar ele e vai começar a passear com ele em uma visão. E ele vai olhar, aleluia. E o varão estava com uma vara de medir. Segundo os estudiosos, ela tinha 52, de 45 a 52 centímetros. E ele começa a medir. E eu entro no tema desta mensagem de hoje. Que ele começa a medir, pastor. E o varão olha e fala: aonde que está batendo? Ele vai falar: a água está batendo no meu tornozelo. Então o varão pega e mede mais 55 metros. E ele vai olhar e vai falar: está batendo aonde agora? Eis que a água já está batendo pelo joelho. Aleluia. Agora ele falou: então tá bom, você está batendo pelo joelho, né? Então vamos caminhar mais 50.
E o varão pergunta para ele, está batendo aonde agora? Ele já não consegue mais olhar para trás. Ele fala, agora já não tem mais como, agora é só nada. Aleluia. E eu quero trazer um pouco. Aleluia. Eu acabei de falar. Aleluia. E o que é isso? Era Deus falando para o povo. Quando você começou sua caminhada, a água estava batendo no joelho. Aleluia. Se eu fosse trazer uma introdução para este texto, pastor, a introdução era: Deus está convidando o crente para sair do raso. É Deus dizendo para o povo nesta noite: o raso ele já não me serve mais. Eu quero algo profundo. Então fala para o teu irmão aí. Glória a Deus. Fala para o teu irmão aí. Ei, vamos sair do raso? Vamos mergulhar? Vamos mergulhar hoje? Aleluia. Ora para cá, vai a fé. Emante ore mandar a fé. Glória a Deus. Aleluia. Deus ele está chamando pessoas para mergulhar. Mergulhar na água não. É na água do Espírito. É mergulhar na oração. É mergulhar no jejum. Na consagração. É mergulhar na Escritura. Porque tem gente que falava em língua estranha até cantando, até aleluia, até tomando banho. Hoje já não fala mais. Tem gente aqui neste lugar que ia lavar louça e continuava cantando, adorando a Deus. Hoje já se calou por conta da adversidade. E Deus está dizendo: ei, eu estou despertando o crente aqui nesta noite. Glória a Deus. Eu já quero profetizar na sua vida que depois desse culto você vai se despertar. Satanás ele vai ter que sair. Aleluia, aleluia. Satanás ele vai ter que olhar para você e vai falar: não, ela voltou diferente. Ele voltou diferente. O que aconteceu lá é a presença de Deus. Glória a Deus. Eu estou sentindo a presença dele aqui, bem pertinho de nós. Meu Deus, aleluia. Satanás ele vai ter que olhar para você e vai ter que olhar e falar: não, ele voltou diferente. O que aconteceu? Aleluia, Deus. Ele voltou diferente. Sabe aquela mulher que não orava mais? Satanás ele vai ter que ir lá no inferno e vai falar: ei, ela voltou a orar. Glória a Deus. Ele está largando a bebida porque ela voltou. É, Deus. Ele está na rua. Ela vai ter que sair por quê? Porque ele voltou a jejuar. Ele voltou Glória a Deus. a buscar. Ele voltou, aleluia, a se consagrar. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Eu estou sentindo a presença dele aqui. Glória Eu a estou Deus. sentindo de Deus de profetizar. Ei, Deus está chamando pessoas aqui para madrugada. Porque na madrugada vai ter resposta. Na madrugada vai ter aleluia. Glória a Deus. Na madrugada vai ter resposta de Deus. Na madrugada vai ter libertação para tua casa. Na madrugada Deus ele vai agir ao seu favor. Mas é na madrugada. Por quê? Porque na madrugada o macumbeiro se levanta para fazer trabalho. É Deus dizendo: então eu vou levantar crente para quebrar trabalho. Glória a Deus. Para poder saquear o inferno. Tem alguém aqui que chegou determinado. E Deus está falando: ei, mergulha na minha palavra. Mergulha Glória a no meu Deus. evangelho. É Deus dizendo para pessoas aqui: chega de viver no raso. Aleluia. Um dia quer, um dia faz, um dia se levanta para fazer. Amanhã já não quer mais fazer. Amanhã Satanás ele entra e rebenta com o mundo e fala: não, ela não vai cantar mais, ele não vai pregar mais. Mas é Deus dizendo: hoje você vai sair daqui diferente. Hoje você vai sair daqui, aleluia, transformado. Hoje você vai sair daqui, aleluia, e Satanás ele vai ter que sair de lá. Glória a Deus. Aleluia. Eu creio. Aleluia. Não adianta largar. Deus está dizendo para pessoas aqui: não adianta separar, porque eu não uni pessoas, eu uni propósito. Então não adianta querer separar. Você escolheu, agora paga o preço. Paga o preço, paga o preço. Você pediu, Deus atendeu, agora paga o preço. É muito fácil a gente pedir, Deus ir lá entregar a peça. Agora eu já não vou orar mais hoje não, porque Deus já fez. E Deus está dizendo: até
quando eu vou ter que dar e reter. Por quê? Porque se eu te der e você relaxar, você já não quer mais adorar. É um povo que já não quer mais buscar. É um povo que já não quer mais pagar preço. E Deus está dizendo, ei, se você quer algo extraordinário na tua vida, ainda continua pagando preço. Se você quer transformação, continua pagando preço. Se você quer renovo, continua pagando preço. Se você quer ver seu marido sentado aí, paga o preço. Se você quer ver seu filho sentado aqui ou pregando aqui, paga o preço, paga o preço, paga o preço. Glória a Deus, eu creio. Porque para Jesus também não foi fácil. Jesus, ele era Deus, ele não precisava morrer naquela cruz, mas ele pagou o preço. Um preço que era meu, um preço que era seu, ele pagou por mim e por você. Aleluia. E todos os nossos pecados ele levou, toda a nossa iniquidade ele levou. A única coisa que Jesus quer é que nós paguemos o preço e segue ele. Paga o preço da oração. Se não consegue orar de joelho, ora em pé. Mas Deus está dizendo, começa a orar, começa a buscar mais. Porque ao chegar no tempo que eu estou requerendo, aleluia, o verdadeiro adorador, o verdadeiro crente, aquele que não tem hora, aquele que não tem lugar, aquele que não tem momento, mas continua adorando a Deus, continua buscando a Deus. Não é só adorar quando a conta está cheia, não é só adorar quando o cenário está cheio, não é só adorar quando nós estamos vivendo, aleluia, o melhor na presença de Deus, é adorar nas profundezas, é adorar quando nada vai bem, é adorar, aleluia, quando se levantam, é adorar, aleluia, quando ele olha para nós e fala, você não é nada, você é um filho qualquer, aí é difícil adorar, mas é Deus dizendo, é nesse dia que eu vou olhar a sua verdadeira adoração, porque eu próprio na Bíblia, aleluia, glória a Deus, aleluia, 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9, Paulo vai orar e falar, Senhor, eu não estou aguentando mais, eu estou fraco. E Deus vai responder para ele, eis que na sua fraqueza é quando você está fraco, é aí que você aperfeiçoa na sua fraqueza. Aleluia. É quando nós estamos fracos, quando nós estamos debilitados, quando a gente fala, eu vou lá naquele culto hoje, se Deus não falar comigo, eu vou parar. Deus ele se revela para mim e para você. Quando a gente olha e fala, não tem mais jeito, Deus vai olhar e vai falar, vai se cumprir. Lucas capítulo 1, versículo 37, porque para Deus nada é impossível. Eu vou repetir, para Deus nada é impossível. Tem alguém aqui olhando e falando, a minha causa é impossível, a minha família não tem mais jeito, mas é Deus dizendo, para mim nada é impossível. Aleluia. Mas quem pensa é Deus. Deus ele não entrega nada de mão beijada, irmão. Sinto muito te dizer, se você vier aqui escutar que Deus ele vai fazer, mas ele não vai fazer de qualquer jeito. Tem que estar na posição, tem que estar, aleluia, buscando, tem que estar renunciando à carne, porque Deus ele é santo, aleluia. Quer coisa de Deus, quer coisa extraordinária na tua vida, tem que descer mais, tem que buscar mais, tem que jejuar mais, tem que se consagrar mais, aleluia. Se você veio aqui pensando que eu ia entregar chave de carro, chave de casa, aleluia, é bom, a gente almeja, mas eu não vim entregar, eu vim entregar, aleluia, o caminho da salvação, eu vim pegar, aleluia, o evangelho verdadeiro, aleluia. Quer seguir Cristo, o caminho é esse mesmo, é espinhoso, é dolorido, vai ter calúnia, vai ter afronta, vai ter levante, vai ter aleluia, mas também vai ter Deus falando, ei, não para porque eu sou contigo, não desanima porque eu sou contigo, não turbe o seu coração porque, aleluia, eu te renovo dia após dia, aleluia, aleluia. Então Ezequiel, aleluia, ele vai ter essa visão e ele vai entender, aleluia, que Deus ele estava querendo que o povo largasse o pecado de lado, ele estava entendendo que o povo, aleluia, largasse aquela vida errada para viver a vida que Cristo queria para ele. Então ele vai olhar e vai falar, aleluia, que não tem mais como, aleluia, o povo continuar vivendo da forma que eles viviam. Se continuasse, Deus iria, aleluia, fulminar o povo. Deus ele, aleluia, abandonar aquele povo. Por quê? Porque já não era mais um povo que queria
conseguia mais nada, mas Deus ainda tinha propósito na existência daquele povo, e Deus ele aleluia, de todas as formas, até o povo entender, aleluia, que não é de qualquer jeito, é da forma que Deus quer. Estar na presença de Deus não é de qualquer jeito, não é do meu jeito, não é do seu jeito, mas é como Deus quer. Quer viver o propósito? Larga a mão de viver como você quer. Um dia você vem, outro dia você não vem. Aleluia. Ah, mas você está pregando que eu tenho que vir todo dia no templo? Não. Você tem que todo dia buscar Jesus. Você tem que todo dia, aleluia, se reconciliar novamente, porque somos pecadores. Todo dia a gente tem que se pedir perdão, porque somos falhos, somos errantes. Eu mesmo eu aprendi durante esses tempos que todo dia eu acordo e falo: Senhor, eu quero aceitar Jesus de novo. Por quê? Porque senão se a gente relaxar, a gente perde o primeiro amor, a gente perde aquela melhor essência, a gente para de extrair o melhor azeite. Por quê? Porque Deus ele está olhando para alguém e está falando ele. Tem alguém que está olhando você, e está olhando a sua vida e está falando: não, verdadeiramente ele é crente, verdadeiramente ele é crente. E crente que é crente, ele não olha de qualquer jeito, ele extrai a melhor essência. Às vezes a gente chega e nem precisa olhar e falar: eu sou crente. Não, as pessoas têm que ver o brilho, as pessoas têm que ver uma essência diferente de você. E hoje a pergunta de Deus é: como você está sendo visto lá fora? Como você está sendo visto pela população? Ou como servo, ou como só mais um crentinho? Aleluia. Muitas das vezes vão até falar que nós é crentinho, mas por conta do que nós carregamos. Certa vez os discípulos olhou para Jesus e falou: Jesus, aonde a gente chega, nós é criticado, nós é humilhado, o povo quer matar nós. E Jesus falou: ei, não é por causa de vocês, aleluia, mas é pelo meu nome, aleluia. Então se você está sendo desprezado, fazendo tudo certo, fazendo tudo que Deus quer, é porque Deus está falando: não é por conta de você, é por conta do meu nome, aleluia. Glória a Deus. Glória de fé nesta noite, aleluia. Queria convidar a Levita Moreira, na permissão do pastor, para deixar uma adoração para nós nessa noite. E eu quero orar, aleluia. Amém, Na Jesus. permissão do pastor. Amém, Jesus. Aleluia. Porque eu sei que Deus ele vai mudar a história de pessoas aqui nessa noite. Tem pessoas que adoravam, aleluia, na sua primeira essência, mas por conta da adversidade, por conta dos levantes, por conta das afrontas, por conta que Satanás ele se levantou, aleluia, para parar, já não adora mais. Mas é Deus dizendo: hoje você vai sair daqui determinado, hoje você vai sair daqui transformado, aleluia. Glória a Deus. Satanás ele vai ter que olhar, vai ter que falar: não, agora eu já não posso mais, aleluia, entrar na área porque ele se levantou, agora eu não posso mais continuar aqui, por quê? Porque ela fechou a brecha, ele fechou a brecha, aleluia. Glória a Deus. Oh, glória, aleluia. Nenhum dos seus planos podem se frustrar.
pois eu estou contigo, filho, eu estou contigo, filho, eu estou contigo, filho, e se teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em teu coração, está causando dúvidas, cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus, andando sobre as águas, está dando uma ordem para o vento, sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Oh, aleluia! Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Deus tem glória, aleluia. A boa obra vai ser cumprida. Por que você está temendo? Aleluia. Remante, remandai ao céu. Tu pensa que eu não tenho visto, aleluia, o medo no teu coração, a vontade de parar. Mas eis que te chamei, aleluia, como cabeça. Não te chamei, aleluia, para você parar no meio do caminho. Hoje eu estou levantando as tuas forças, levantar a palavra séria. Te trouxe aqui neste culto, aleluia, porque a sua vontade nem era estar aqui. Parecia ser apenas mais um dia, como qualquer outro. Estava cansado, disposto, desanimado, decidida a largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Olha todas as tuas lágrimas e mandou eu te falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Olha todas as tuas lágrimas e mandou eu te falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar.
de volte para o mar, vou te esperar no mar. Oh, não é a hora de parar. Deus contemplou seu caminhar. Eu sei que é difícil prosseguir quando tudo lhe faltar. Esse cenário vai mudar. A tua hora chegará. Há um tempo pra tudo. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te Aquela mulher do pop voltou, aquela mulher de adoração voltou, aquela mulher que buscava voltou, ela voltou, ela voltou, ela voltou, Rabacalabá. Queria um irmão para ficar atrás dela. Quem começou a boa obra é fiel pra terminar. No seu tempo e na hora, Ele tudo mudará. Faça os céus e faça a terra, sua palavra não vai passar, porque mais fiel que Ele nunca houve, não haverá. Eu investi nela, eu investi em você, filha, abro mão de você, filha. Hoje eu estou trazendo retorno. Medo vem a todo instante pra querer derrubar. Você já pegou de mão pra então fui ler os meus projetos e comecei a analisar. É distante da realidade, preciso rasgar. Ouvir a voz de Deus já dá. Dizendo que espera um pouco, que agora eu vou falar.
Aleluia. A presença de Deus é real sobre este lugar. Pega na mão da sua esposa aqui, pastor. Aleluia. Eu já encerro